Então, bom dia a todos. Estamos iniciando a nossa reunião ordinária do projeto Física de Instrumentos Musicais. Nessa primeira parte, a gente vai ter a apresentação do bolsista e dos demais estudantes do projeto. Estou fazendo a gravação aqui porque nem todos podem estar presentes nesse horário, mas isso talvez não seja a prática. Talvez a gente, nas reuniões futuras, a gente não faça a gravação, a gente vai decidir isso em cada reunião. Então, como eu falava, Henrique, em seguida Daniel, se der tempo, a Ana quiser falar alguma coisa também, eles receberam tarefas, né, no final do ano passado, de ler o material que a gente está utilizando como referência bibliográfica do nosso estudo orientado, antes de irmos para a parte prática, de talvez construir algum instrumento, mas em contato com a comunidade. Então, meninos, vocês têm aí, a gente tem agora de 10 até meio-dia para fazer discussão do material. Como eu já disse, não é nada sério, rígido, assim, não somos donos da verdade, a intenção é discutirmos as ideias e tentar entender os processos que vocês encontraram no material que vocês estudaram. Então, é com você, Henrique. Obrigado, Olavo. Bom dia. Tá dando para ver minha tela aí? Sim. Tá sim, perfeito. Então tá bom. Oi, gente. Eu sou o Henrique. Eu sou o bolsista do projeto de Física de Instrumentos Musicais. E eu recebi o livro, que a tradução dele é A Física de Instrumentos Musicais, ou The Physics of Musical Instruments. E eu vou falar sobre parte do capítulo 1, porque ele é um pouco extenso, um pouco cansativo também. Ele trata sobre vibrações livres e forçadas de um sistema simples. E não se assustem com algumas fórmulas que vocês verem aqui, mas vai dar certo. Vou tentar elucidar o máximo que eu puder, tá bom? Vamos lá. Aqui alguns assuntos que a gente vai tratar. Eu vou até o tópico 1.5. Vou iniciar oscilações amortecidas. Até lá a gente vai falar sobre movimento harmônico simples em uma dimensão, o sistema massa-mola, equações para o deslocamento, equações para velocidade, aceleração, amplitudes complexas. Aí você já começa a pensar, meu Deus, números imaginários estão vindo por aí, mas nada tão de outro mundo, não. Superposições de dois movimentos harmônicos em uma dimensão. A gente vai tratar 3 casos, que são 2 movimentos harmônicos com a mesma frequência, vários movimentos harmônicos com a mesma frequência e 2 movimentos harmônicos com diferentes frequências. Fala também sobre a energia desses sistemas e, como eu disse, iniciar um pouco sobre oscilações amortecidas. Bom, para a gente, num projeto que fala sobre instrumentos musicais, a física dos instrumentos musicais, é impossível a gente não tratar de vibrações. O que são vibrações? Quando você pega, por exemplo, a mão de uma pessoa, e você aperta aquela mão, você costuma balançar a mão da pessoa, não é isso? Balança a mão da pessoa e a pessoa também balança a sua. E nesse sentido, isso é uma espécie de vibração, uma oscilação. Como aqui está escrito, também chamado de oscilações, as vibrações, de modo geral, são movimentos que se repetem regular ou irregularmente em um determinado espaço de tempo. Então, partindo do pressuposto que você balança e tem um movimento contínuo na mão daquela pessoa, por um determinado espaço de tempo, você está gerando uma oscilação / vibração na mão daquela pessoa. Tranquilo? Isso é um exemplo mais simples que me vem na cabeça aqui agora. Como eu disse, é impossível falar de instrumentos musicais, de entender como é o mecanismo desse som sem falar de vibrações. Porque justamente são essas vibrações e oscilações que são a fonte do som dos instrumentos musicais. Tô até com o meu violão aqui do lado para mostrar que é muito simples a gente entender como é que é essa oscilação no violão. Mesmo a pessoa que não toca nada de violão, você pode pegar o violão com o seu dedo, bater as cordas, então dá para ver meu violão. Você balança as cordas, elas vibram. À medida que elas vibram, lembrei de Olavo agora na sala lá de Física 2.
ela vibra o ar que está na frente, que vai vibrando o ar que está na frente, que vai vibrando o ar que está na frente, e essa vibração se propaga de modo a chegar até os nossos ouvidos com uma determinada frequência, que a gente vai ver adiante, e a gente ouve o som. Tranquilo? Beleza. Essas oscilações têm várias formas de serem produzidas, que isso varia de instrumento para instrumento, ou seja, cada instrumento tem o seu próprio mecanismo de produzir som. Dentre eles, cordas, barras ou varas, membranas e até mesmo um arco de alguns instrumentos de sopro, por exemplo. Ok? Movimento harmônico simples em uma dimensão. O movimento harmônico simples, de modo bem simples mesmo, a explicação, tá aqui um pêndulo, que eu achei um vídeo bem curto, que vai ficar repetindo até a gente enjoar do pêndulo mexendo aqui nessa apresentação. Como é uma forma de ficar aqui mexendo sem parar, porque aí sim vai ser um movimento harmônico simples, né? Ele fica repetindo em um determinado espaço de tempo. É um movimento que se repete de maneira periódica em intervalos regulares de tempos. Ponto. Para falar sobre o MHS, precisamos entender algumas propriedades do mesmo, como, por exemplo, a frequência. É muito importante essa frequência para a gente. Ó. Essa frequência corresponde ao número de oscilações completas por segundo. A gente pode chamar esse número de oscilações de N por T, que é em segundos. A unidade no SI é Hertz, que é a mesma coisa de uma oscilação por segundo, ou segundo a menos 1. Outra unidade importante para a gente aqui, outra grandeza importante, é o período, que ele serve para descrever o tempo que essa oscilação vai demorar para se completar um ciclo dela. O período é dado pela letra T, que é igual a 1 sobre F. Para a gente entender como é medido esse período, eu trouxe esse desenho aqui, porque para a gente entender o que é uma oscilação completa também. A gente costuma ir de pico a pico ou de vale a vale. Pico, o máximo, vale, o mínimo, tá? Mas isso é só uma forma assim, didática de dizer, porque a gente pode seguir, por exemplo, daqui, tô vendo esse pedacinho aqui, até esse outro pedacinho, até o momento que a gente volta nesse mesmo lugar da oscilação, entendeu? Esse tempo que a gente gastou é o período. O tempo que foi gasto para que essa oscilação se repetisse. Esse é o período. Tá? Por isso ele depende da frequência, porque a frequência está correlacionada à quantidade de vezes que essa onda se repete, entendeu? Em um determinado espaço de tempo. E o período mede esse tempo. Entendeu? É isso. Para a gente falar sobre o movimento harmônico simples, a primeira coisa que nos é apresentada é o sistema massa-mola, que, como eu disse, é o mais simples para adentrar esse campo a um leigo, né? Que é o que a gente é apresentado também lá na Física 2 e tudo mais. Quando a gente pensa em sistema massa-mola, de cara vem esse desenho aqui na nossa cabeça, que é um bloquinho de massa M associado a uma mola, com um determinado deslocamento X, enfim. Gostei das equações. Enfim, vou tentar mexer com elas aqui, vamos ver se dá certo. Seguinte, para a gente entrar no movimento harmônico simples, a gente precisa combinar duas equações que a gente está cansado de saber, que é a equação da lei de Hooke, F igual a menos kx, e a lei de Newton. A gente, então, vai chegar nessa equação aqui. Eu vou tentar ir na minha mesinha aqui
digitar, vocês estão vendo minha tela aí? Para me mostrar como que eles chegaram nessa equação. Oremos. Vou ver se eu consigo. Seguinte. Adorei, oremos. Primeira equação que a gente tem é F igual a ma, lei de Newton. E a segunda equação que a gente tem é F igual a menos kx. Lei de... É assim que escreve? Hooke. É assim? Ou eu tô delirando? Acho que é. Eu acho que é. Também não sou bom de... Então, Mas a gente isso sabe mesmo. que é. Então tá bom. Então tá bom. F igual a ma, força igual a massa vezes a aceleração, força igual a menos K, esse K é a constante da mola, e x o deslocamento. Beleza. A gente iguala essas duas equações, já que força igual a força, então ma igual a menos kx. Aí a gente fala assim, a lei de Newton fala que a força resultante é massa aceleração. E na mola, a força resultante é menos kx. Aí que você fala as duas são iguais. Isso. Beleza, obrigado. Então, vamos passar para cá, então, só que agora somando. Se estiver fazendo alguma coisa muito absurda, você pode me interromper. Tá aqui tranquilo, né? ma igual a kx igual a zero. É isso. Aí é o seguinte, para a gente embutir aquele ômega zero, ele é uma frequência angular, vamos chamar ele de frequência angular. Frequência angular. Essa frequência angular, ela é dada pela seguinte equação: K sobre M. Tranquilo? Esse K aqui também é a constante da mola, dividido pela massa. Beleza, vamos tentar isolar então nesse caso o K. Aí pega a jogada de marketing aqui, ó. A gente vai isolar esse K para depois substituir ele aqui nessa fórmula. Tá bom? Olha como é que vai ficar. Ômega zero ao quadrado igual a K sobre M. Então, K é igual a ômega zero ao quadrado sobre... Não, vezes M. Esse M é o mesmo M aqui, só que tem hora que eu uso ele impossível, enfim, dá na mesma. Vamos substituir aqui então. M vezes A mais ômega zero ao quadrado vezes M igual a zero. Então, colocando M em evidência, a gente tem que... X aí. Mais ômega ao quadrado Faltou o igual X. a... e falta o X. Tem um X aqui também, senão ia dar errado. Obrigado, Olá. Vezes X igual a zero. Beleza. Isso aqui tem que... Vamos imaginar que a gente passa M dividindo para lá, é mais fácil. Acho que é mais fácil pensar assim, né? Então, M igual a zero. Só pensar assim, ou a massa é igual a zero, ou o que está dentro do parênteses é igual a zero. Só que massa igual a zero não é interessante para a gente, porque a gente chama isso de solução trivial, né? Porque se não tiver massa lá oscilando, beleza, não acontece nada. Sim. Então a gente vai para a opção em que o parênteses dá zero. Ótimo. É porque massa diferente de zero que você quis dizer, né? Isso, massa diferente de zero e parênteses igual a zero. Esse é o que a gente procura. Porque Uhum. massa igual a zero a gente chama de solução trivial e nem sempre ela é interessante para a gente, não. Ok. Então tá bom. Como o Olavo disse, acho que é mais interessante para a gente, então, isso. Igual a zero. Ai, deu certo, então. Então é justamente a equação que está aqui. Tranquilo? A combinação das duas, então, me gerou
essa equação 4. Beleza. Isso é uma equação com as determinadas soluções. Se eu não me engano, isso é uma equação diferencial. É isso mesmo? Equação diferencial. Que tem essas Isso. duas soluções. Para ficar bem claro isso, você pode falar o seguinte, que a aceleração, ela é uma derivada segunda da posição. Sim. Aí Exatamente. fica evidente aí que ela é uma equação diferencial. Ok. Como ela é uma equação diferencial de segunda ordem, não é isso? Ela tem duas soluções. Essas duas soluções são essas aqui. Tá bom? Você pode colocar, inclusive, que a cosseno de ômega t, a derivada disso, a derivada segunda vai ser o negativo de vezes, blá blá blá, né? Derivada Quer de ver? cosseno. Aproveitar que está gravando, interrompe só um pouquinho, Uhum. Henrique, só para eu divulgar minha tela aqui. Vocês estão vendo aí a minha página em branco? Estão vendo aí, né? Tem uma maneira elegante de pensar isso aí. Bacana que você falou, que é o seguinte, grossei aqui. Para lembrar que você falou realmente que força igual a massa vezes aceleração. Só que a gente define a aceleração como sendo derivada da velocidade no tempo. Bem, temos músicos no grupo, né? Então, só para explicar o que é essa derivada aqui, a derivada é como se fosse um mecanismo, né, que a gente pensa, o que é velocidade, por exemplo? Se você olhar, a velocidade é a gente andando com, né, eu ando numa estrada com o passar do tempo. Então, velocidade a gente fala que ela é a variação da posição, que é uma posição de s, de space, né, dividido pela variação do tempo. Isso é velocidade, né? Aí tem um recurso na matemática, um recurso que a gente não vê normalmente no ensino médio, que é quando você tem uma variação em cima de outra variação, e essa variação é muito pequenininha, tipo, você vai dando passos bem minúsculos. Isso aqui tem uma característica, tem uma função na matemática que a gente chama isso de derivada. Isso que está relacionado com derivada. E existe toda uma matemática própria dessa característica, uma função. É como se fosse aquelas funções que a gente aprende no segundo grau, tipo, eu te dou um valor de x, aí você acha o valor do y, etc. Essas funções, essas têm essa característica que a gente chama de derivada. Então, a gente costuma falar que a velocidade, se essa variação for muito pequena, né, vamos supor que você está andando numa estrada, mas você olha só um centímetro de andado e o tempo pequeno. Quando essa variação que é do tipo que a gente chama de infinitesimal, a gente fala que a velocidade é derivada da posição em função do tempo. E a mesma coisa, como a aceleração é variação da velocidade, né? Quando eu acelero o carro, o que acontece? Eu estou mudando a velocidade do carro. Então, é como a gente falar, né, que a aceleração é a variação da velocidade em função do tempo. Então, a aceleração é derivada da velocidade. Então, quando você olha a aceleração em relação à posição, no caso, você descobre que a aceleração é uma derivada da derivada, né? Que é no caso nosso lá é um x, né? Então, a gente fala que a aceleração é uma derivada segunda da posição em função do tempo, né? A gente fala isso. E existem também variações de funções, né? Porque aqui a derivada, esse S aqui, pode ser qualquer coisa. Ele chegou numa situação lá que é a seguinte, ele falou que força é igual a menos kx. Quem está mudando aqui com a posição é o x, que é a posição do sistema massa-mola lá, né? Quer dizer o quê? Eu tenho uma molinha aqui, que tem um K, tem uma massa. O que acontece é que essa massa muda com o tempo. A posição dela x varia com o tempo. Então eu posso pensar numa velocidade, né? Lembra que eu ando com o tempo, isso é velocidade. E mais do que isso, essa velocidade que eu olho, ela está mudando também com o tempo, né? Ora a velocidade está alta, lembra que a mola, ela oscila assim, né? Então, ela está rápida, ela vai parando, para, e volta.
para de novo, etc. Então, além da posição estar mudando com o tempo, a velocidade também está mudando com o tempo. Então, a gente fala que tem uma aceleração. E é isso que ele fez ali. Ele fez o seguinte, ele falou que essa força é igual a massa vezes aceleração. Aí ele pegou essa parte aqui, ó. Tem uma outra maneira elegante de demonstrar o que ele fez, que é isso aqui, ó. Então, aceleração é variação segunda da posição, só que a minha posição é o próprio x. Então, eu posso escrever aqui, ó, que massa derivada segunda de x dt2 é igual a menos kx. Então, eu posso pensar assim que eu estou tendo uma derivada segunda de x sobre t2 igual a um número menos k sobre m e o x. Aí, como eu falei, existe na matemática uma família, uma operação, né, que se chama derivada. Aí a gente vai na literatura e procura. Quem são as funções que, se eu derivar duas vezes, dá menos ela mesma? Aí você começa a coletar, né? Você faz essa operação derivada nas funções e você vê que seno de x e cosseno de x, se eu aplico a função derivada duas vezes, ela dá ela mesma. E mais interessante, eu vou escrever seno, não vou escrever só seno de x. Eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever seno de ômega x, cosseno de ômega x. O que acontece? Se eu fizer a derivada duas vezes dessa função, derivo uma vez, dá de baixo. Derivo de novo, dá menos derivada de seno da cosseno. Se eu derivo de novo, vai dar menos seno. Então, isso aqui, ó, se eu derivar duas vezes, vai dar menos. Isso aqui cai duas vezes para fora. Vai dar menos ômega ao quadrado e a própria função. Ômega x. Então, se eu olhar, o que está aqui, ó, é um cara que é derivada segunda. Então, quando eu olho para isso aqui, ó, quem que eu derivo duas vezes dá ela mesmo? Senos e cossenos. E quem que aparece aqui na frente? Quem aparece aqui na frente é exatamente o quadrado do multiplicador do x. Por isso que na hora que você olhou para essa equação aqui, que é a sua equação 6, né, eu acho, sua equação 4, bem, isso daqui como solução tem senos e cossenos, e quem aparece na frente aqui, quadrado, ou que a gente chama de frequência da solução, é a raiz do que está aqui, né? Bem, é isso. Então, deixa o Henrique continuar aí, que é uma maneira elegante de demonstrar o que você acabou de falar, Henrique. E que você consegue chegar a partir disso na solução de autovalores e autovetores lá bonitinho. Exatamente. É uma maneira bacana, hein? Lindo. Tudo bem. Exatamente. Equação 5 e 6 dele, ó. Esse ômega que aparece é o cara ao quadrado que está ali, né? E o cara quadrado, vocês viram que é a raiz de K sobre M. Você só precisa julgar um valor, enfim, qualquer valor que você julgar, o φ vai ser fácil, mas se você julgar φ igual a zero, a partir de uma... esqueci o nome disso. É condição de contorno, né? Frequência zero, né? Esqueci o nome do φ. Deu branco. Fase, né? Fase inicial do movimento. Então tá bom. Depois de ter de obter, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Depois de obter essas duas equações 5 e 6, me entendeu o que temos aqui nessas equações, então, né? Como eu disse, ômega zero é uma frequência angular natural do sistema. Aqui nas duas a gente tem a amplitude dessa oscilação, ou seja, o tamanho dela, é dada em A, ou raiz de B ao quadrado mais C ao quadrado. Aqui. O que a gente pode fazer por... A 5 e 6 aí é a mesma solução, só que escrito de formas diferentes. Isso, exatamente. Se você usar, tipo, lei de senos e cossenos, você tem em cima lá cosseno de uma soma, né? O que é cosseno da soma? É cosseno, cosseno, menos seno, seno, né? Então, vai virar um cosseno de ômega t vezes um número, que eu chamo de cosseno de φ,
E um seno de ômega t vezes um outro número que eu chamo de seno de φ. Então, o que está aí você só muda os nomes, né? Mas no fundo é a mesma solução escrita de duas formas diferentes. Por isso que ele está falando aí que a amplitude ou é a amplitude A, que está lá sozinha, ou é uma combinação da amplitude B com C. Isso. E φ é a fase. Isso. Ou seja, quando tudo for zero, onde que vai começar a sua oscilação? Isso que te fala é o φ. Ótimo. Beleza. Agora, começando a complicar um pouco, vamos falar da velocidade da aceleração. Se todo mundo entendeu o que o Olavo falou sobre as derivadas, de que a velocidade é a derivada do deslocamento, com relação ao tempo, e a aceleração é a derivada segunda do deslocamento, ou a derivada primeira da velocidade, a gente consegue fazer, então, encontrar essas próximas equações aqui, então, pela equação 5, que ela é mais fácil de mexer, então foi por ela mesmo, que eu acho que por isso, pela complexidade, o livro pegou ela mesmo. Então, vamos lá, a velocidade, então, é a derivada dessa equação, que é dada por menos ômega zero a seno de ômega zero t mais φ. Essa é a velocidade. Eu só derivei isso aqui, tá bom? Vamos lá, regra da cadeia, né? É derivada de cosseno menos seno, e derivo o que está dentro, que é ômega zero. Tá bom? E ele vem para fora aqui. A aceleração, para facilitar o entendimento, eu peguei direto essa daqui. O livro faz uma derivada 2 vezes dessa, então, mas eu pensei assim, vou pegar essa daqui direto que vai dar para ver melhor. Peguei essa aqui, derivei mais uma vez. Regra da cadeia também. Derivada de seno cosseno. E a derivada do parêntese aqui é ômega zero, então ele sai como ômega zero de novo, então fica quadrado. Temos então a equação 7, que é a equação da velocidade, e a equação 8, que é da aceleração. Uma forma interessante da gente visualizar isso é que o livro também traz esse gráfico aqui para a gente, que é o gráfico de x, v e a no MHS. Como vocês podem ver, cada gráfico, cada linha dessa daqui, cada tracejado, é de uma dessas equações. A linha inteira aqui é dessa equação 5, a linha tracejada é da equação 7 e a linha pontilhada da equação 8. A gente pode fazer uma pequena análise aqui rapidão, né? Porque bacana. Vocês veem que, né, a gente não tem de certa forma, isso varia, né? Não quer dizer que... Uma coisa legal de olhar aí já, Henrique, é o seguinte. A linha cheia é a posição, né? Isso, posição. Agora vamos pensar, deixa eu abrir minha câmera aqui. Vamos pensar no pêndulo, né? Pêndulo. Deixa eu olhar para você. Então, tá a paredinha e o pêndulo está oscilando, né? Então, a linha cheia é a posição do pêndulo. Então, vamos pegar quando o pêndulo está o mais afastado possível. Fisicamente falando, não vamos olhar para o gráfico. Quando eu estico bastante o pêndulo e ele está no máximo, qual que é a velocidade dele aqui? Zero. Então ele está no máximo. Então, se você olhar bem, onde o x for máximo, a velocidade é zero. E onde o x for zero, que é quando ele passa aqui no relaxamento, ele vai estar com o quê? Com o máximo de velocidade. Então, eu espero chegar lá e olhar. Quando o meu pêndulo aqui está exatamente, a linha cheia, quando ela está lá no máximo, pode olhar que a linha... A velocidade é zero. Tracejada é zero. Tá e quando ele está no zero, nota que a velocidade, a velocidade é máxima. Isso. E a mesma coisa você pode pensar em termos de aceleração, né? Que é a força atuando. Então, a força ela é zero quando ele está onde? Quando ele está na posição zero. Aqui o pêndulo não está fazendo força nenhuma. A mola não faz força nenhuma quando ele está aqui no zero. Quando eu chego lá na ponta, ou seja, quando for o máximo da posição, a força vai ser o quê? Vai ser máxima contrária. O pêndulo vai estar até tremendo, a mola vai estar tremendo para voltar. E isso está escrito aí, por exemplo, quando você está lá no alto com um, você está no mínimo do outro. Quer dizer o quê? A força está exatamente reversa e contrária aí. Esse gráfico tem bastante informação. Bacana. Sim, eu tinha colocado aqui, que ele é lindo. Aí eu coloquei, sim, só para a gente fazer essa análise aí mesmo. Tá bom.
Ah, aqui eu só falando mesmo das soluções que a gente tem, né, e tudo mais, que o livro escreve elas de uma forma diferente em termos de essas constantes aqui, ó, A, Φ, B e C, ele escreve elas em termos de x0 e v0. Detalhe, ele encontra esse x0 e v0 quando ele assume t igual a zero aqui na equação do x e v0 quando ele assume t igual a zero aqui na equação da velocidade. Então, equação 5 e 7, tá? Isso. São as velocidades e as acelerações iniciais. Então, realmente, o V0 tem que ser quando o tempo é igual a zero mesmo. Eu não me preocupei muito em demonstrar como ele chegou nessas fórmulas aqui, não, mas Tranquilo. é só isso mesmo. É só um caso, né? A gente vai enfrentar outros casos lá. Sim. Aí, depois de encontrar essas constantes aqui, em termos de x0, v0, né, ele substitui ela nessa equação, na equação 6, o b e o c, por exemplo, entendeu? Aí ele tem essa equação aqui agora, que é a equação 9, em termos de x0 e v0. Tá bom? Agora, muita calma. Vamos falar sobre amplitudes complexas. Como eu disse, as amplitudes estão relacionadas ao tamanho da nossa oscilação, tá? E complexas, o livro não traz isso de maneira tão didática, porque ele coloca ela em termos de números complexos. A formulação matemática uma função complexa é uma formulação matemática que combina números reais com números complexos, tá? Essa equação é uma equação, de certa forma, ela é mais simples, porque eu estou aqui gesticulando, mas esqueci que minha câmera está fechada. De certa forma, a função complexa é mais simples porque ela transforma uma equação diferencial em uma equação algébrica linear, tá? Isso. Deixa eu propagar a tela de novo, só para falar dessa parte, porque nem todo mundo estuda números complexos. Tá. Aí eu vou ser sucinto aqui também, que é o seguinte. Lá no ensino médio, a gente está acostumado a fazer o quê? Aliás, estou propagando a tela errada. Janela, apresentação. Então, lá no ensino médio, a gente está acostumado a fazer o quê? Quando a gente vai enfrentar, por exemplo, um Bhaskara, né? Resolver uma equação, em algum momento a gente enfrenta isso aqui, ó, raiz de um número lá que a gente de b ao quadrado menos 4ac, etc. Né? Caso o 4ac seja maior que o b ao quadrado, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter raiz de um número complexo, né? de um número negativo. Raiz de negativo. Aí lá no ensino médio a gente falava assim, então a gente só falava assim, não existe solução real. Falava lá, não existe o que a gente chama de solução real. Bem, aí a gente parava assim lá no ensino médio, né, no nosso ensino médio. Só que agora não, os matemáticos, eles não querem parar, eles querem resolver, estudar os casos. Então o que se faz é definir como sendo raiz de menos 1, a gente fala que isso aqui é uma unidade de número complexo. Esse raiz de menos 1 a gente dá o nome de I, e ele é o chamado o imaginário, o número imaginário. Quer dizer o quê? Ele está relacionado com um novo conjunto de números. Eu posso pensar em conjunto de números mesmo, que é o quê? Eu tenho o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, os números, e assim por diante. Aí até que você chega no final no conjunto dos números reais. Acima disso, você tem um outro conjunto de números que a gente chama de conjunto dos números complexos. O que são esses números complexos? São todos os números que têm esse imaginário na composição. Tá? Então, existe um novo conjunto de números, e o que se faz é o seguinte, beleza,
eu estou com raiz de menos, sei lá, 137. Então, o que eu vou falar? Vou falar que isso aqui é raiz de 137 vezes o menos 1. Né? Só que a raiz de menos 1, a gente define como sendo i. Então, eu posso falar que esse cara aqui é igual né? Então, né? Então, eu falo o quê? Que eu tenho aqui raiz de 137i, onde esse i me fala, esse cara aqui é complexo. Ele está acima dos números reais aqui. Ele tá maior. Ele é um cara que está nesse ponto aqui, fora dos números reais. Né? E a gente fala que o conjunto dos números é feito de reais e complexos. Tá? Aí, o que isso aqui é útil para a gente? A seguinte propriedade que foi observada por Euler, né? O nome correto, Euler, né? Euler, que é o seguinte: toda vez que você fizer exponencial de um número complexo, e θ, você pode até usar coisas mais sofisticadas do cálculo 1, que é expansão em séries. Né? Isso aqui é o quê? Iθ, aliás, Iθ elevado a n sobre n fatorial, que isso a gente aprende lá no cálculo 2, talvez, ou no cálculo 1, que é sequência em séries. Mas quando você abre essas séries aqui, você vai ter uma coisa assim, vai ser Iθ mais, isso aqui é ao quadrado sobre 2, então vai ser Iθ ao quadrado sobre 2, e assim por diante, 2 fatorial, né? Iθ ao cubo sobre 3 fatorial, etc. Quem sabe cálculo pode fazer essa continha aqui e vai reconhecer que esse cara aqui vai dar cosseno de θ, a série do cosseno, mais i o seno de θ. E isso aqui foi observado por Euler, né? Euler. Então, essa aqui é a chamada relação de Euler, que eu já vi no seu slide aí. Então, lembra que a solução de números de oscilador é seno e cosseno? Existe uma maneira compacta mesmo, mas que ocupa menos espaço, de escrever senos e cossenos, que é utilizando exponencial de Iθ. Então, o que você vai propor agora é o quê? Ao invés de escrever senos e cossenos, eu vou escrever combinações de Iθ, ou, no caso nosso aí, IKX, né? Para, no lugar de escrever senos e cossenos, escrever só o IKX. Beleza? Então, contigo, Henrique. Exatamente. Então, aqui, como o Olavo mostrou, é a identidade matemática que a gente vai usar nesse caso. Ela também é como se fosse é a identidade de Euler, só que escrita nos termos que a gente está usando até aqui, certo? Só que aqui também eu estou chamando de J, né? Ele substituiu por J, provavelmente ele vai usar o I para alguma outra coisa, né? Então é comum aparecer o número complexo. O Leo chamou de J mesmo. Aí eu deixei J mesmo. J igual a raiz de 1, então. Mas é o número imaginário que o Olavo estava falando ali, tá bom? E essa parte aqui, cosseno de ômega 0t, que é a parte que não é acompanhada pelo J, que é o número imaginário, é a nossa parte real. Tá bom? As amplitudes complexas, ainda através daquela identidade matemática lá, a gente também obtém, então, expressões para o deslocamento complexo, a velocidade complexa e a aceleração complexa. E outra forma... dando nome de complexo, porque você lembra que quando você faz exponencial de J, ômega, etc., aparece cosseno mais I alguma coisa? Sim. Lembra? Então, ou seja, mais J alguma coisa? Então, quer dizer o quê? Que quando você só faz exponencial do Iθ, que eu desenhei lá, né? A resposta te dá uma parte que é real, que é o cosseno, e uma parte que é complexa, que é o seno. Então, quando você escreve a equação 11 aí, esse exponencial de J ômega t, né? Se você olhar a equação anterior, a sua equação 10, eu acho, ela tem números reais e complexos aí, Sim.
Por isso que ele está porque se chamando de for amplitude substituir esse complexa. daqui, né? Se eu for Isso. substituir isso tudo aqui por essa equação toda aqui, ela vai ter a parte real e a parte complexa, que é o que o Olavo está falando. Exato. Só que aqui ela está bem condensada, sabe? Ela está em termos exponenciais ainda, tá? Beleza. Outra coisa que eu não me aprofundei muito, mas lá no livro tinha, é a respeito de fasores, que é uma forma de representar essas amplitudes complexas. Tá vendo que esse fasor aqui fica em termos de φ, de ômega zero e da amplitude. Tá vendo? No caso, o fasor é só uma representação mesmo. Ele fala assim, ele te ajuda a falar. Se o φ for zero, por exemplo, quer dizer que você começa com o máximo da onda, né? Que o φ é como a fase, né, que você começa. Então, o fasor só te dá essa posição do vetor, o tamanho da amplitude, o tamanho das grandezas com o tempo. Eu sei que ele trabalha com como é que fala? A sombra que você costuma falar, não é isso? Isso, você olha as projeções para ver o tamanho da amplitude, né? No caso, você vê o quanto de amplitude tem. Aqui. E a amplitude, lembra, que é o tamanho da onda, né? Se é o tamanho da mola, por exemplo, né? Se a mola está esticada ou se a mola está parada, está relaxada, etc. Ok. Beleza, agora a gente vai tratar sobre superposição de dois movimentos harmônicos em uma dimensão. Coloquei essa foto desse ouvido aqui porque para trazer mais para o nosso universo agora da música, para a gente entender que a música, os sons e as vibrações, tudo que a gente ouve é consequência dessa superposição de movimentos harmônicos, né? A gente nunca, nem que a gente quisesse, aliás, pode sim, né? Mas na maioria das vezes no mundo cotidiano, a gente só vai ouvir superposição de movimentos harmônicos, porque são várias ondas vindas de vários lugares e tudo mais, e o nosso ouvido não separa todas, ele recebe a junção de todas elas e assim ele consegue processar. Então, para isso, a gente precisa entender como que acontece essa superposição de movimentos harmônicos. No caso mais simples, a gente vai tratar em uma dimensão, tá? Como diz Marcelo, quem sabe com fácil, sabe com difícil. Então, tá bom. Dois movimentos harmônicos com a mesma frequência. No caso mais simples, eu tenho dois movimentos, então, duas oscilações, e as duas têm mesma frequência. Eu estou escrevendo elas aqui também em formulações complexas já, mas vocês reparam que elas têm diferentes amplitudes, né? E fase, estão vendo? Mas a mesma frequência, retratada aqui em ômega, tá vendo? Beleza. De certa forma, como eu disse lá atrás, essas formulações aqui vão ser interessantes para a gente agora, porque antes a gente tinha que tratar em questão de equação diferencial, agora a gente está tratando em questão algébrica, que é simplesmente uma soma algébrica, né? Uma sobreposição linear das duas. Então, é simplesmente eu somar o movimento harmônico 1 com o movimento harmônico 2. Então, aí eu tenho a soma dos dois aqui, que é essa equação 14. Por essa figura do fasor aqui, acho que no próximo slide está mais claro. Eu vou mostrar para vocês como é que ficaria se fosse para mim analisar graficamente a superposição dessas duas frequências. É o seguinte, a amplitude A, por exemplo, pode ser descrita, tá vendo? A aqui. O fasor resultante, né? A onda resultante. Aí, no caso, o legal de usar fasor, que você faz uma soma de vetor mesmo, né? Soma Exatamente. de setinha, né? Tem o A1, que vai até um ponto aí, e o A2, você completa ele aí. Aqui, ó. O A é o resultante. A1 e A2. A soma dos dois te dá a regra do paralelogramo, não é isso? E eu posso fazer por trigonometria básica, né? Já que aqui é a hipotenusa e os catetos são isso aqui, ó. Eu posso fazer aqui a ao quadrado é igual a isso aqui ao quadrado mais isso aqui ao quadrado. Então, eu faço a raiz de tudo isso, tá? Que é a equação 15, que me dá a amplitude da minha
nessa equação anterior aqui, ó, a amplitude da superposição linear dos dois movimentos harmônicos. Isso, tá bom? dá resultado. Isso. A tangente de φ, como vocês podem ver, φ é esse ângulo aqui, ó, formado, é a fase da minha amplitude resultante, né? Da minha superposição. E vai ser exatamente, ó, por trigonometria básica também, a tangente, que é o seno, que é exatamente o tamanho desse lado aqui, sobre o cosseno do meu ângulo, que é esse aqui. Tá bom? Equação 16. Agora vocês podem ver que essa ferramenta aqui, essa representação em forma de fazor, é muito interessante para a gente fazer, né? Que facilita. Aí, considerando dois movimentos harmônicos de mesma frequência, dados pelas seguintes expressões, né? Fazendo a superposição, temos essa então, que foi o que eu disse. Vale lembrar também que tem a parte real dessa solução, que é dada por aquela expressão lá de trás que a gente já conhece, tá bom? A igual a cosseno de ômega t mais φ. Vou dar o caso agora. Vamos falar sobre vários movimentos harmônicos com a mesma frequência. Bem simples. Se a gente entender o que rolou até agora, a gente pode fazer para vários movimentos harmônicos, que é basicamente um somatório do que a gente já viu, né? Lá atrás, olha aqui, ó. Aqui no do seno é melhor, deixa eu ver. Isso, para amplitude. Se tipo, vocês viram... 15. Isso. Vocês viram que foi Vocês viram que foi uma soma algébrica, né? Como se fosse somando componentes, não é isso? Dos nossos vetores. Então, vocês podem imaginar que se fossem centenas de vetores aqui, eu poderia simplesmente também fazer uma soma algébrica aqui da componente x, da componente y e tudo mais. E foi o que está mostrando aqui nessa questão aqui para vários movimentos harmônicos, né? Assim também como na tangente da nossa fase inicial, tá bom? E esse x aqui, que é para a parte real, também podemos fazer um somatório de acordo com um somatório dessa expressão aqui, considerando várias amplitudes e várias fases. Ok? Agora o caso um pouco diferente, mas foco que nós vamos vencer. Vamos lá. Se combinarmos dois movimentos harmônicos de frequências diferentes, faltou escrever um diferentes aqui, de frequências diferentes. É para frequências diferentes, tá? Temos então essas equações aqui, ó. Vamos entender o que está escrito aqui, né? Pode parecer que é a mesma equação, mas o detalhe aqui é que a frequência agora, eu tenho uma frequência ômega 1 e uma frequência ômega 2. Isso é o que trata e dá a minha expressão o toquezinho de frequências diferentes, tá bom? O livro diz que ômega 2 pode ser dado como ômega 1 mais a variação de ômega, tá? Sendo, nesse caso, ele só reajeitou isso tudo aqui em cima, tá? E obteve essa equação aqui de baixo, que é a equação 24. Depois que ele substituiu o ômega 2 por ômega 1 mais delta ômega. Aí agora, ele vai tratar A e φ como funções de tempo. Tá vendo aqui, ó? A, função de tempo, e φ, função de tempo. Essa é a equação 25 que ele traz pra gente. Nesse caso, ele... Aí o A em função do tempo, beleza, né? Significa que a amplitude muda com o tempo. Uhum. O φ em função do tempo é interessante, né? Então quer dizer que as fases vão mudando com o tempo também.
Uhum. No caso é porque vai misturar ondas, né? Isso, vai misturar ondas e pode ser que elas se alterem umas às outras e vão ter uma variação Ela na pode ser fase também. amortecida, né? Exatamente. Nesse Eu caso, pensei eu não exatamente sei. isso, Thiago. Tipo, eu imaginei assim, você dá uma pancada na corda, aí ela monta aquele monte de ondas, inicialmente. Poucos segundos depois, algumas ondas se sustentam e outras começam a reduzir, a cair. Uhum, Mas elas ainda estão ali misturadas, sabe? Hum. exatamente. Então é como se fosse, né, o exemplo que o Olavo está falando é várias ondas em que eu tenho ondas construtivas, ondas destrutivas e vira uma bagunça toda que isso vai me alterar. Em função do tempo, eu vou ter várias amplitudes e várias fases, tá bom? Essa formulação aqui, não sei de onde veio, mas pode ser que é a partir dessa análise mesmo que a gente está fazendo, tá? Isso aí parece ser soma de dois vetores, né? Quando você pega um vetor Uhum. A e um É. vetor A2, e você faz a soma deles, você pega o resultante. Isso aí Ah, é sim. soma Aham. de vetores, né? É o Sim, vetor aham. primeiro ao quadrado, segundo ao quadrado, duas vezes meio segundo e Exatamente. cosseno. Aí ele Exato. acrescentou aí uma diferença de fase entre eles, né? Diferença de ômega aí. Aham. Eu estou Exatamente. tentando entender a variação da fase com o tempo, que eu falei do amortecimento, mas para mim o amortecimento só ia reduzir A a amplitude. amplitude, não a fase. Mas a fase eu tô pensando assim, porque a corda continua vibrando, né? Então você vai construir novas ondas ali. Ah, tá, ele pode Então, aparecer e sumir. isso, aí cada onda que ela cria, nova onda que ela cria, né? Que é tipo essa alimentação, a corda vibrando, né? Uma primeira vibração é um conjunto de ondas que ela produziu. Aí ela continua vibrando, então a fase da segunda onda que ela produz é um pouquinho diferente da fase da primeira onda. Ah, Eu Exato. penso assim, né? E aqui, para descobrir a tangente da fase em função do tempo, também temos essa expressão aqui que é derivada daquela outra. É derivada não, né? Porque derivada é estranho falar. Ela É, é, provém. é, Ela boa. provém. No fundo, eu Derivada estou não, ela generalizando os provém. casos anteriores, né? É meio perigoso falar essas coisas assim no meio do negócio, né? Mas ela provém, advinda. Ela é cheio de generalização da palavras novas, anterior. pelo Você jeito. volta às equações só para ver o número delas, ao Oi. slide. Volta um slide. Mais um. Aí, ó, ela é generalização dessa equação aí do slide próximo. Acho que aí, ó, 20. Ele 20 exatamente. generalizou a 19 e a 20. Isso. 19 e 20, isso mesmo. Isso, aí tá aqui. Considerando várias frequências, no caso, tá bom? Ok. Algumas observações a respeito é que a vibração resultante pode ser considerada uma aproximação do movimento harmônico simples com a frequência angular ω1, tá? Então, a combinação de todos esses movimentos harmônicos aqui, com diferentes frequências, ao final, pode ser que eu tenha uma aproximação ao ωs com uma determinada frequência angular, tá? Ainda assim. Por isso que o nosso ouvido, por exemplo, consegue detectar sons, vários sons, várias ondas, porque elas se combinam e formam uma só, que pode ser captada pelo nosso ouvido. Bom, não sei se eu estou falando É, alguma coisa. o nosso ouvido é bem completo, né? Aí É, eu enxergo isso aí como um primeiro passo para uma simulação, né? Você pode começar com um sim, movimento harmônico simples, com frequência angular ω1 e ir acrescentando esses requintes de crueldade aí para simular aquele som Não é lá. crueldade, não, é que de beleza. Requinte de beleza, né? E assim, na hora que for falar do ouvido, da orelha, todo o aparelho auditivo, eu acho que a gente pode dedicar uma palestra só para isso, uma reunião só para falar das Como é que isso aqui idiosincrasias do funciona? ouvido, né? É uma curiosidade, né? Por exemplo, a gente obrigatoriamente tem um ouvido diferente do outro, uma orelha diferente da outra também, para a gente conseguir diferenciar se o som vem da esquerda ou da direita. Então, às vezes, a gente fica ali complexado por ter uma orelha diferente da outra. Não se preocupe, é parte da sua segurança isso. E várias é outras curiosidades que a gente importante, tem também. é A minha é saudável. bem segura, então, que a minha é bem diferente. Então. Saudável. Mais saudável que o normal, gente. É um mutante Tá bom. adaptado.
A amplitude e a fase variam, então, entre A mais 1, A1 mais A2 e o módulo de A1 menos A2. Isso aqui parte do pressuposto de que eu considero esse cosseno aqui como 0 e como 1, tá bom? Variando de 0 a 1 e assim eu consigo isolar De 0 a π, na verdade, né? Isso, 0 a π. Isso, porque aí ou tá somando, isso, 0 a π quando mesmo. o cosseno aí der π, vai dar menos 2A1, A2 aí. Exato. Aí fica tudo negativo. Então, o menor número que você consegue construir aí é quando o cosseno inverte. Isso, é isso mesmo. Beleza. E quando for 0, né? Aqui vai ser 1. Enfim, eu consegue tirar esses limites aqui de dentro dessa própria equação 26 aqui, tá bom? Agora, no caso especial, onde eu tenho A1 igual a 2, isso tudo aqui para simplificar nossa fórmula, me dá um caso específico. A1 igual a 2 e eu tenho φ1, φ2 igual a 0, a equação para amplitude em função do tempo fica da seguinte forma, que é a equação 22, tá bom? Quando as amplitudes A1 e A2 são iguais e quando as fases também são 0. Eu tenho isso 28, aqui. Né? Fica simplificado. Isso, 28. E para a fase, tomando esse mesmo exemplo, a equação fica desse jeito. Ou seja, é como se eu tivesse nessas equações aqui, chamando φ1 e φ2 de 0, e A1 e A2 são iguais. Então eu consigo fazer uma soma algébrica das duas. Bom? Nesse caso, a amplitude, nesse caso em especial aqui, tá bom? A amplitude pode variar de 2 a 1 a 0, que é o mesmo caso que a gente fez lá no outro. A gente substitui aqui de 0 a π dentro dessa equação 28 e eu consigo estabelecer esses limites aqui. Uma coisa interessante aqui que lá no artigo em inglês eu não consegui entender o que estava rolando, que não faz sentido nenhum para mim, assim, não entendi o que quis dizer com essa palavra. Ele falou que o batimento, nesse caso aqui, é o desenho. Opa, esse é o desenho para essas equações aqui. Para esse caso especial. Que é o seguinte. E ele falou que o batimento se torna muito pronunciado, o que está lá. Exatamente. Pronúncia. É isso mesmo, você traduziu certinho. Batimentos, no caso, você está com violão aí, quando você pega a sua casa 5 do violão, do Lá, e compara com a casa 5 do Mi, e compara com o Lá, é para ser o mesmo som, né? Sim. Mas se o seu violão estiver levemente desafinado, você vai escutar uma oscilação diferente entre eles, sabe? Vou desafinar. Aí, beleza. Horrível. Toca as duas cordas. Toca as duas cordas agora. Não, juntas. Plá. Vocês conseguem sentir uma coisa assim? Sim, eu consigo sentir, por exemplo, os dois fazendo assim, né? Eu estou mostrando aqui, minha câmera está desligada. Sem câmera. Como se os dois estivessem fazendo assim, ó. Exatamente. Eles estão somando Isso é o que a gente chama de batimento, que é o que está desenhado lá. O que você tem? Você tem uma oscilação rápida dentro, uma oscilação rápida, que é a oscilação rápida, só que a amplitude dessa oscilação, ela aumenta e diminui. Então ele fica meio assim, fica alto e baixo essa vibração. Então esse envelope aí é um envelope virtual, sabe? Essa parte pontilhada aí. Quem tá de fora vai escutar uma coisa assim, mas tipo, que aumenta e diminui. Aí, ó. A corda tá vibrando mais rápido que esse Essa vibração rápida é o que está lá dentro, só que a amplitude aumenta e diminui. Isso que a gente chama de batimento. Se você exagerar um pouco mais a sua desafinação, vai ficar mais claro. Toma, cuidado. Aí, agora vai. Aí, ó. Esse já tá parecendo que tá caindo em outra nota. Já caiu outra nota, né? Estão combinando mesmo. Isso que a gente chama de batimento. Está representado estão bem perto, mas um pouquinho desafinados. É mais fácil de visualizar. Porque está relacionado com o delta ômega ser pequeno.
Quando elas são muito próximas uma da outra, é como se o delta Então, eu acho que isso aqui pode ser uma forma da gente começar. Eu nunca tinha parado para reparar isso. Isso pode ser uma forma da gente afinar violão de ouvido. Se a gente começar a não perceber mais. Exatamente. A primeira forma que eu aprendi a afinar um violão foi usando batimento, só que eu estava sempre com o meu violão um pouquinho desafinado. Mas, tipo, me ensinaram que eu podia afinar assim. É assim que a gente... Bem, pelo menos eu aprendi a afinar assim. Se você pegar a quinta casa e tocar a corda abaixo, né? Exceto no caso do Mi. Se você tocar as duas cordas e escutar o mesmo som, toca uma, toca a outra, não souber a diferença... Antes de aprender a escutar o mesmo som, eu aprendi que se eu tocasse as duas e eu ouvisse o batimento, eu tava com ele quase afinado, já que eu não tinha ouvido o suficiente para conseguir achar que era o mesmo som. Mas uma maneira é você tocar e não ouvir diferença. Por exemplo, você toca uma corda e a outra e a uma, se você não o problema dessa é que se o cara tá tipo, na primeira semana de violão, talvez ele não note que tá completamente fora, tipo, ele saiu. O problema é esse. De qualquer forma, a gente se lasca, né? Porque tem que saber pelo menos o som de uma corda decorada. Exatamente. Mas é aquele caso, né? A gente passa metade do tempo afinando e a outra metade desafinando o instrumento, né? Então, pode ir à frente, bacana. Tá bom. Depois eu queria só colocar um apêndicezinho na apresentação, se você... Mas é sobre lá no início. Se vocês quiserem que eu pare para o Daniel seguir agora... Não, mas na hora que você terminar por hoje, que é sobre a sua primeira equação lá, uma coisa que eu lembrei que talvez seja interessante, mas pode terminar, depois eu... É coisa rápida. Pode. Olá, se você quiser que eu paro, que o Daniel também queria apresentar hoje, então... sim, vamos ver. A gente pode pausar aí agora, então. Você está na... Você vai agora eu vou entrar em outro novo, né? Eu posso só fazer um apêndice sobre a primeira equação que ele... mas eu já estou acabando essa parte aqui já também, está quase acabando. Aqui falta... Você que manda. Então termina aí, depois... Termina com poucos slides, né? Você tem uma outra apresentação aqui ainda, né? Também. Sim, eu tenho a outra metade. Isso. Então termina aí a energia. Sim, agora vamos falar de energia. Eu usou o caso mais básico, que é a energia no sistema massa-mola. A energia potencial é dada nesse caso aqui, todo mundo conhece ela, né? Menos F dx, que é o trabalho. Sim. Você tem que integrar, né? A força. Né? Isso. A força depende aí substitui da posição, a força aqui integra, por Kx. Uhum. E eu tenho a minha só equação... Para contextualizar, quem não conhece de álgebra, de cálculo, assim, a integral é como se fosse o contrário, né? O inverso de derivar. A gente geralmente integra fazendo a seguinte pergunta. Quem que, se eu derivar dá o caso, né? Da função lá, dá o que a gente chama de primitiva, para achar a primitiva, né? Então, a integral, que é essa cobrinha aí, que é um S estilizado, né? Significa soma infinitesimal, é soma de coisa bem pequenininha. A gente chama isso de integral. Que é o contrário do que estava antes. Antes a gente estava derivando, a gente olhava a variação. Agora a gente está somando os pedaços. Enquanto que a gente quebrava em pedacinhos, agora a gente está somando os pedacinhos. Ok. Mais uma vez, essa equação 31 aqui, nem é a equação 31, não, é a minha equação 5 lá de trás, tá? É a mesma. Ele vai combinar, então, essa equação substituindo aqui na minha equação 30, tá? Então, eu tenho a minha energia potencial dada por essa seguinte expressão no movimento harmônico simples. Bom? De forma semelhante, ele faz isso para a energia cinética. Esse K aqui é de Kinect, que é de energia cinética. Lá da física 1, a gente lembra que energia cinética é um meio de mv2, sendo que a equação, essa aqui também ela é lá de trás, eu vou consertar esse slide depois para mandar para vocês, porque é a mesma que a gente encontrou lá atrás, tá bom? Quando a gente fez a derivada primeira dessa equação aqui, ó, tá bom? A gente encontrou essa da velocidade, e nesse caso, mesma coisa, ele só substitui a velocidade aqui e obtém a equação 35, ok? Então, no caso, ele tem a expressão para energia cinética no movimento harmônico simples. E para encontrar, então, a energia total do meu sistema, que é uma combinação entre energia potencial e cinética, então vocês têm que imaginar um sistema massa-mola, que a todo momento está tendo uma troca de energia cinética. Vocês estão me vendo? Eu estou aparecendo? Porque eu estou aqui gesticulando. Ok.
Porque no sistema massa-mola, a todo momento está tendo uma troca de energia cinética e potencial ali, né? Que é justamente a combinação da lei de Newton com a lei de Hooke. Então, justamente por isso, ele faz essa energia total aqui, que é a combinação da energia potencial com energia cinética, soma as duas e encontra, ao final de tudo, essa Energia equação mecânica. 38, tá? Esse U aqui, ele pode ser descrito como amplitude máxima, ou velocidade máxima, tá bom? Do sistema. Velocidade máxima. No caso, é a energia mecânica do sistema, né? Isso, Então, energia mecânica. ou é a velocidade máxima, ou então o alongamento máximo da mola. Isso, exatamente. Agora é o seguinte, eu vou só dar uma introduzida nesse negócio de oscilações amortecidas aqui, só para a gente dormir bem. Vocês não ficarem curiosos. Porque essa parte é meio chata depois. Aí eu vou, preparar o coração de vocês para depois eu entrar na parte bem chatinha lá de oscilações amortecidas. É o seguinte... Tem uma maneira de deduzir também. Na próxima reunião eu preparo um. Isso, tá bom. Então, é por causa que o livro lá tá lotado de equações. Deixa eu só dar um... Se eu tivesse ela aberta aqui, eu ia dar um... Cadê? Aqui. Só pra vocês dar uma olhadinha aqui, tanto que ele é gente boa, esse livro. Tá aqui em cima. A equação, a parte das oscilações. Nessa página eu já vi uma coisa bacana aí. Desce um pouco. Mais um pouco. Desce mais um pouco. Desce mais um pouco. É um gráfico. Esse gráfico e da próxima página também. Mais um pouco. Aí, ó. Esse gráfico 1,14. Isso, esse aqui é justamente a oscilação amortecida, né? Que ela vai... Sim. Vai sumindo, decaindo com o tempo. Isso. Mas aqui é só para mim dar um... Pra vocês verem o que aguarda a gente aí. Porque vai ser interessante que depois a gente vai mostrar... vai mostrar também spring corda, mola de ar, enfim, essas coisas e tudo mais. Ressonador de Helmholtz. Muito bom. Lindo e perfeito. Então eu vou só até essa parte que introduzir. Acho que essas coisas vocês acham também em livros de física, em português, talvez. Como é que foi ler em inglês esse material? Vocês... eu consegui, até que eu me virei, de certa forma, bem, tô até com um caderninho aqui com umas palavras assim que eu anotava, que eu nunca tinha visto na vida. Mas o processo é esse mesmo. Mas é bom pegar literatura em inglês que se acostuma e vai chegar um ponto que você vai precisar. Então, da primeira vez que você pegar, você vai ter um monte de palavrinhas. Na segunda, provavelmente essa já não é a primeira vez que você pega, você vai ver que cada vez menos você precisa de auxílio de um dicionário. Exato. Eu guardei o meu primeiro artigo em inglês que eu estudei todo, sabe, da minha iniciação científica, porque tem ele aqui num papelzinho aqui, todo rabiscado, assim. Você acostuma com a... Principalmente na linguagem técnica, então você não sai muito do mesmo padrão de linguagem. Uhum. Mas aí também eu fui lá no nosso querido Halliday e encontrei essa seguinte frase aqui, ó, para definir o que é uma oscilação amortecida, né? Ele diz: quando o movimento de um oscilador é reduzido por uma força externa, dizemos que o oscilador e seu movimento são amortecidos. O livro, A Física de Instrumentos Musicais, dá o exemplo de -RV, onde esse R aqui é como se fosse uma resistência mecânica de um fluido que ele dá, sabe? Mas no Halliday ele deixa mais geralzão. Ele deixa B como uma força, uma constante de amortecimento, seja ela qual for. Tá? Porque o legal do Halliday, na época, ele usa esse B, que pode ser o ar, por exemplo. Sim. Né, um oscilador no ar. Né, ou então ele coloca oscilando num líquido, né, dentro de um líquido. Uhum. Mas uma coisa importante é que a força depende da velocidade. Essa é a informação que tem que se passar aí. Porque na hora que a gente for escrever a equação diferencial,
Isso vai fazer diferença. Então, por exemplo, se Aham. fosse uma força de resistência que dependesse da velocidade ao quadrado, o gráfico já seria um pouco diferente, entendeu? Então, Sim, essa equação 39, a informação que ela está passando é a força que resiste depende da velocidade. Quer dizer que quanto maior a velocidade do objeto, mais força ele vai ter de dificuldade para se movimentar lá. Né? sim. E também depende, e é diretamente proporcional a essa resistência aqui, né? Ou seja, se você tiver uma E, resistência maior, você vai precisar exercer uma maior força para mudar a velocidade. e esse Bzinho ou esse R geralmente depende da geometria do objeto, né? O pessoal do Sim, bar já tem lá aquele túnel de vento, lá, aquele que simula a aerodinâmica de um carro, então, ou de um outro objeto qualquer, né? Esse Bzinho está intimamente relacionado com a seção de choque mesmo, né? Que esse objeto tem com o ar ou com o líquido que ele tiver em contato lá. e para a gente entender esse gráfico e como que está acontecendo, fisicamente vocês podem imaginar, por exemplo, uma oscilação. A maioria das oscilações que a gente conhece não são perfeitas, então elas se perdem quando ela tem contato com alguma coisa. Então ela vai como se ela fosse realmente perdendo energia e vai acabando. Que aqui é o que está sendo mostrado nesse gráfico, tá vendo? Cada uma dessas linhas são oscilações e esse aqui, esse alfa aqui é como se fosse o tamanho da, é como se fosse a quantidade O de alfa é o Bzinho amortecimento. aí, não? Hã? O alfa é o que? Na fórmula do livro Essa, tá lá. essa, essa, esse alfa barra ômega zero aqui é como se fosse uma quantidade de amortecimento que ela está Então o sofrendo, alfa é o entendeu? Bzinho. O alfa é uma fórmula no livro. Deixa eu, aqui no É livro o ele está C sobre falando. C crítico, É o o crítico, alfa, né? é, Como é que é? amortecimento crítico, não? Aqui, ó. É como se o relaxamento é dado por 1 sobre alfa. Isso. É um Amortecimento amortecimento crítico ocorre crítico. quando o alfa igual a ômega Quando o zero. alfa igual a ômega, beleza. Né? Exatamente. O Aí ele amortecimento para, né? normalmente você mede relação ao amortecimento crítico, né? Então, o Então você amortecimento de pega o 1% é máximo. 1% do amortecimento crítico. Exato. O alfa Bom, ele tem dimensão de ômega mesmo. Ah, exato. Essa foi a primeira parte. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. E eu estou pensando aqui, Thiago e demais, a gente podia assistir a apresentação do Daniel semana que vem. Vamos discutir os slides de hoje? O que vocês pode acham? ser. Por mim O tá Thiago bom. falou que tinha uma observação nos primeiros Não, slides. não é nenhuma observação. Você for lá no primeiro, você monta seu modelo a partir de força igual a massa vezes aceleração e força é igual a Kx. Euler e Hooke, se eu não me engano. Newton e Hooke. Newton e Hooke, desculpa. Isso. Aí você chega nesse A, ômega 2x igual a zero. Tem uma outra forma de pensar, que na verdade não é muito diferente, mas é só uma forma de pensar a partir da equação diferencial que eu me lembrei e queria mostrar, só por curiosidade. Eu não sei se vocês já viram Eu isso. acho que foi o que eu fiz, não, Thiago? Eu abri as equações e fiz por derivada segunda. É bem a mesma coisa, é Bem só parecido, né? considerando que um modelo dinâmico qualquer tem uma cara. Posso escrever aqui? Talvez seja a mesma coisa. Pode sim, Deixa Pode eu, parar de apresentar. divide a sua tela aí. deixa eu colocar uma janela e eu coloco uma coisinha do whiteboard aqui. Deixa eu ver se ela vai ficar muito pequenininha. Opa, cadê? Enfim, vocês estão vendo minha tela? Uma tela Sim, branca? Você usou F igual a KX e F menos igual KX. a MA. Uma outra forma de pensar, que na prática é a mesma coisa, é você pensar que um modelo dinâmico qualquer. Opa, minha letra é bonita, viu? Acho que eu vou diminuir essa tela para poder escrever menor e minha letra ficar menos feia. Tá um pouco legível.
Então, deixa eu deixar mais quadradinho aqui para... Aí. Uma outra forma de pensar... Vou tocar minha caneta. Quando você... Vai, perdi. Eu tô com parte da tela só compartilhada aí. Beleza. Aí. É pensar que o modelo dinâmico seria mx, 2 pontos, mais cx ponto, mais kx é igual a f de t. Vamos ver o que é isso. Isso, Aí você já considerou amortecimento, né? Esse é um modelo dinâmico Geralzão. global, geralzão. Quando você for ver vibrações dinâmicas de estruturas, qualquer problema vai partir disso. Enfim, isso é minha massa, meu x, 2 pontos. A massa vai ser uma matriz, no caso geral, né? Amortecimento também vai ser uma matriz. E rigidez também vai ser uma matriz. Então, isso é massa. C é o amortecimento. Opa. K é rigidez. E força é qualquer força externa. Se você tiver levar em consideração a aerodinâmica nessa brincadeira, para o caso de aerovelocidade, você vai colocar ela como uma força externa que vai ser a reação do ar em função do que você tem de carregamento, né? Não só aerovelocidade, qualquer carga dinâmica, qualquer carga aerodinâmica, tipo, na hora que minha asa começa a acelerar, deixa eu tirar esse borrão não lembro onde tira. Na hora que minha asa começa a acelerar, eu começo a ter uma resistência do ar. Essa resistência do ar pode ser levada em consideração a partir dessa força aqui. Mas vamos pensar no caso... É comum essa força ser periódica também, né, Thiago? Pode ser periódica, enfim, ela pode ser qualquer coisa. Isso é um modelo É o global, externo, né? geral. É um modelo qualquer. Se eu pensar que esse modelo qualquer, ele vai ter 1 grau de liberdade e ele vai ser uma solução senoidal, ou cossenoidal, né? Tipo, o que é isso? É uma massa-mola, tem na massa, presa numa mola. Ou um pêndulo oscilante, né? Eu vou ter um modelo de 1 grau de liberdade, tem outras possibilidades, eu acho. Um modelo de 1 grau de liberdade que varia com senoide. Deixa eu levar isso aqui. Vou reduzir isso aqui, só para não sumir. Vou continuar escrevendo aqui. Não sei se está dando para ver minha letra. Enfim, eu posso pensar que a minha solução vai ser meu x, ele vai ser igual a uma amplitude cosseno de ômega t mais φ. Que é aquilo que você colocou. Vamos colocar essa amplitude unitária, vai ficar mais fácil, e colocar que meu φ vai ser nulo, fase zero. Só para ficar mais simples de pensar isso aqui. Então, se meu modelo tem 1 grau de liberdade, minha equação passou a ser massa, x 2 pontos, mas vamos esquecer amortecimento por enquanto. Vocês viram lá que amortecimento complica a nossa vida. Amortecimento é um trem ruim de medir, é bem chato. Vamos falar que meu amortecimento é nulo por enquanto. E falar que eu não tenho força externa, mas Kx é igual a zero. Isso aqui é um modelo de 1 grau de liberdade. Minha massa, minha rigidez deixou de ser uma matriz, deixaram de ser e passaram a ser um número. Meu x 2 pontos, meu x, que é só uma notação diferente, né? Eu estou usando ponto para derivada temporal, né? Então, meu x é meu deslocamento. Meu x ponto é o que eu tinha falado lá, de dx dt, que é a minha aceleração. Não, é velocidade. Velocidade, desculpa. Velocidade. Meu x 2 pontos é igual a d2x dt2. Aí sim, minha aceleração. Falha nossa aí. Beleza.
Então, eu tenho mx dois pontos mais kx igual a zero, que já é basicamente aquela equação que você tinha colocado. Você montou ela a partir de força igual a massa vezes aceleração, e força é igual a kx menos kx. Então, você tinha massa vezes aceleração mais kx igual a zero. Já é essa a equação. Mas só pensando nessa solução aqui, eu tenho que vamos colocar uma tela limpa aqui, só para ficar mais bonito, mais fácil. Então, opa, cadê eu? Mx, dois pontos, mais Kx é igual a zero, onde eu tenho um movimento harmônico. Então, meu x é igual a... Eu tinha falado de deixar ele mais simples, né? Cosseno de ômega t. A derivada de cosseno de ômega t, que é o que todo mundo já tinha visto aí, é igual a menos seno de ômega t vezes ômega. Opa! A derivada está dentro, vezes a derivada de tudo, né? Se eu não tiver feito errado. A derivada segunda disso, que vai ser minha aceleração, vai ser menos ômega 2 cosseno de ômega t, que vai ser menos ômega 2 cosseno de ômega t. Era minha posição, né? É o x. Só x. Se eu jogar isso aqui dentro dessa equação, eu vou ter massa, vamos deixar isso aqui em destaque aqui, massa vezes aceleração, que é ômega 2, menos ômega 2x, mais kx é igual a zero. Isso aqui é um sistema dinâmico de um grau de liberdade, considerando que eu só tenho um movimento senoidal, né? Aliás, considerando que minha derivada... Um grau de liberdade, né? Um grau de liberdade, senoidal ou qualquer coisa similar, você vai chegar nisso. E a gente consegue chegar numa coisa legal nisso aqui. Eu posso reescrever, vou isolar o x aqui. X vezes... só para ficar... M ômega, né? Menos m ômega 2 mais k, igual a zero. Que é igual a zero. Que é basicamente aquilo que você chegou, né? Ou minha... não, você tinha isolado a massa. Não, tá certo, tá certo. Mas dá a mesma coisa. Mas enfim, aí ou meu cai sistema... caso, né? Ou você dá uma ou meu solução sistema está trivial, parado, né? que é a solução trivial, ou isso aqui é nulo. Isso daqui, solução não trivial. Eu vou ter que K. Meu K ficou K menos M ômega 2 é igual a zero. Isso aqui é minha solução não trivial. Que, quando vocês viram, acho que é álgebra linear, sei lá, a solução de autovalores e autovetores é basicamente a solução disso aqui para um grau de liberdade só. A gente, olha que legal que a gente chega aqui. Se K menos M ômega 2 é igual a zero, o ômega 2 K é igual a M ômega 2, devia ter isolado o contrário, né? Ômega 2 é igual a K sobre M, ômega é igual a raiz de K sobre M, que é a que a gente tinha definido lá no início de frequência natural, era assim, né? Enfim, é só uma forma bonita assim, toda forma de pensar isso é bonita, mas uma forma pensando a partir da equação diferencial lá. Elegante também. Essa equação aqui, na verdade, essa equação aqui, que eu sacaneei ela, vamos colocar ela de novo aqui. Essa equação, M, que é uma matriz de massa, né? X dois pontos mais K X ponto mais CX ponto. Eu pego uma... vamos apagar aqui. C X ponto mais K X é igual a
Opa. F de T. Isso aqui, Bonito. lá em dinâmica de estruturas, vibrações, o curso inteiro vai partir dessa equação. Qualquer problema em dinâmica de estruturas vai ser gerar esse modelo por alguma forma, por algum método, para o problema que você está estudando. Quem for trabalhar com dinâmica, que é o que vocês já estão trabalhando agora, vocês vão ver que sua vida vai ser tentar chegar na descrição de uma matriz de massa, de uma matriz de amortecimento e de uma matriz de rigidez. E esse problema pode ou não ser forçado. Eu passei minha vida inteira, o tempo que eu passei como engenheiro, 7 anos, foi basicamente trabalhando com só força aerodinâmica, e a gente basicamente modelava a força aerodinâmica. KX, CX ponto. Gostei do comentário aí. X 2 pontos. Basicamente, a gente modelava a força aerodinâmica em função. Eu coloquei uma força. Como é que eu vou escrever isso? Porque eu já estou escrevendo F. É uma função de posição. Enfim, minha força era força aerodinâmica, já que eu estava trabalhando com avião, e ela sempre era descrita em função de posição e tempo, na verdade, né? Enfim, eu acabava conseguindo julgar essa força aerodinâmica para esse lado aqui. Enfim, os softwares fazem isso para a gente. Então, você acaba ficando com M, X 2 pontos, mais CX ponto, mais K menos K aerodinâmico, vezes X. Enfim, é igual a zero. Eu conseguia modelar minha força aerodinâmica aqui dentro da rigidez. Como eu disse, isso aqui é ruim de medir, então a norma para a velocidade te deixa jogar isso aqui fora e usar como fator de segurança. E aí ficava uma coisa que eu consigo resolver como solução de autovalores e autovetores para várias posições de velocidade. Enfim, um dia a gente pode pensar nisso aqui, mas basicamente era isso que a gente ficava brincando de modelar. Mas basicamente o que eu queria mostrar eu me alonguei mais do que eu pretendia, só que essa uma forma outra é forma. elegante mesmo. Não sei nem se ela é mais elegante ou menos elegante, ela é só uma forma diferente de pensar para chegar no mesmo lugar. E aí, coincidentemente, você consegue provar que se você está usando uma senoide, você vai chegar, sua frequência natural é raiz de K sobre M, ou solução de autovalores e autovetores para um grau de liberdade, né? Solução alto valor é a sua frequência, alto vetor é a sua forma Função, modal, né? Então, se eu jogar esse ômega raiz de K sobre M aqui, se eu jogar essa equação, que é meu alto valor, se eu jogar ele aqui, eu vou ter esse ômega e aí eu consigo achar a posição, né? Eu vou conseguir falar, enfim, minha posição para um grau de liberdade vai dar 1, mas se eu tiver vários graus de liberdade, eu consigo descrever a posição relativa entre esses nós do meu sistema. Enfim, isso é muito legal. Eu sou muito apaixonado com vibrações. Desculpa, eu me estendi mais do que eu pretendia. Não, tá Só bom. porque eu lembrei dessa solução ali. O legal é que tá gravado, a gente revê e repassa essa. Eu vou colocar no nosso canal do YouTube. Eu queria pedir também comentários, perguntas. A apresentação, que aliás ficou muito boa. Sim, vou colocar no grupo, o arquivo de apresentação, se puder disponibilizar também. No grupo lá, né? Beleza. Seria legal. Usa como fonte depois, né? Que, enfim, o vídeo é legal, você tem a explicação de toda a apresentação, mas para uma verificação rápida, o que foi visto nessa coisa, para depois procurar o vídeo, ter não é o PowerPoint, né? Parece que você usou a Tech ou então você usou o PowerPoint muito bem. Mas um bom PowerPoint. Foi PowerPoint mesmo, mas eu vou consertar algumas equações que estão mal enumeradas, alguma coisa. Achei que você estava usando aquele LaTeX de fazer apresentação, esqueci o nome. Eu usei o PowerPoint mesmo. Opa. Aí eu vou fazer um PDF dele então e mando.
Que Ótimo. coloca lá A gente junto. configura, né? Algum outro comentário, gente? Para finalizar a gravação? Ela tá dando, acho que... Então, algum comentário da palestra antes de eu finalizar a gravação? A gente conversa à vontade? Eu achei bem interessante mesmo, mas questão de Parabéns, dúvida, Henrique. Parabéns, Muito bom, Henrique. parabéns, cara. Vou finalizar a Até a gravação, próxima. então, para a gente ficar à vontade. Então, gostou, né? Bem, eu me diverti. Curta e compartilhe o conteúdo que estou produzindo, para chegar a mais pessoas que possam gostar também. Até o futuro.